Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, pela causa preciosa do Evangelho. Nós sabemos que a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, ela está sendo realizada pelo Espírito Santo, através do seu corpo, que é a igreja. A Bíblia fala em Apocalipse 22 que a igreja é a voz final. Veja, o Espírito Santo que liderou ao profeta, que liderou o ministério do Filho do Homem nesse tempo do fim, o anjo de Apocalipse 10, verso 7, esse Espírito agora está liderando a igreja, porque a Bíblia fala em Joel capítulo 2, verso 28, que Deus derramaria o seu Espírito sobre a igreja no tempo do fim. Mormana foi no original e ele usou a palavra kenos ou kenós, como quiser, que significa que ele mudou de forma. Veja, ele agora está na forma de igreja, que é o seu corpo. Muitas vezes o diabo pode amarrar as pessoas com uma coisa muito simples e fazê-las pensar continuamente que Deus estava em seu profeta, mas não podem crer que Deus está nelas e não podem crer que Deus está em seus pastores, os homens que pregam a palavra. Como disse Paulo, veja, que os homens nos considerem como ministros, veja, como dispenseiros dos mistérios de Deus. E aqueles que pregam corretamente, aqueles que não acrescentam nem tiram nada da palavra, devem ser tomados com duplicada honra, ou seja, homens que lideram o povo através da pregação da palavra, como fez o William Branham. William Branham nunca nos explorou, nunca fez uma grande denominação, uma grande organização. Ele não criou uma estrutura organizacional, veja, de líderes para continuar o seu trabalho. Ele pregou a palavra, confiando que o Espírito Santo guiaria a igreja através do assim diz o Senhor. E ele pregou uma mensagem muito importante no ano de 65, no mês de janeiro, chamada Um Paradoxo. Veja, essa mensagem nós a temos traduzidas para o português através dos crentes da Bíblia. Então veja, lá ele fala que haveria uma era efesiana. Assim como João Batista veio antes da era efesiana, aqui no tempo do fim, Deus enviaria o profeta Elias de novo, antes que viesse a era efesiana. E a igreja de Éfeso, é de lá que estamos tirando a expressão, era uma igreja guiada pelo assim diz o Senhor. Uma igreja que era guiada unicamente, veja, pelo assim diz o Senhor, através da pregação do seu servo, o apóstolo São Paulo. Veja, ele havia tido experiências sobrenaturais com pilar de fogo, o mesmo pilar de fogo que Moisés teve. Veja, e ele então escreveu a maior parte do Novo Testamento. E então ele instruía Timóteo, seu filho na fé, um verdadeiro pastor que liderasse a igreja através do assim diz o Senhor. E aqui no tempo do fim, Deus também trouxe um profeta. Veja, debaixo do pilar de fogo, e o profeta nos instruiu a liderar a igreja através do assim diz o Senhor, ou seja, através da pregação da palavra. Um homem que pregue a palavra e deixe o Espírito Santo operar no meio da igreja. Mas, veja, quando ele abriu os 7 selos, quando os mistérios dos 7 selos foram abertos, foi quando os 3 espíritos de rãs foram soltos sobre o povo. Veja, falsos ungidos surgiram depois da pregação dos selos, depois da abertura dos mistérios da palavra, porque primeiro vem o verdadeiro, depois é que vem o falso. Então, depois que a palavra foi pregada, veja, esses espíritos malignos, 3 demônios, 3 espíritos de rãs foram soltos, veja, e o que fizeram? Eles vieram para interpretar, para acrescentar, para dar um novo sentido à mensagem, para dizer aquilo que o profeta não disse. E esses líderes com mentes políticas, com espíritos nicolaítas para conquistar o laico, veja, são homens que usaram o método de Balaão. Veja, como eles não tinham a liderança do Espírito Santo, tiveram que criar programas, disse o profeta, programas, soletra-se baalanismo, ou seja, teatro dentro da igreja. Veja, músicos, atrativos, acampamentos, liderança humana,
grandes demonstrações de grandeza, tendo um grande grupo de líderes ao seu redor, veja, mostrando a sua capacidade de organização, de conquistar, e com isso foi tirando o povo do centro, foi tirando o povo da verdade, veja, e com o tempo esses homens foram se tornando grandes, e colocaram bispos, e colocaram líderes distritais, líderes regionais, líderes estaduais, e foram submetendo o povo a essa liderança e afastando o povo da verdade, que era ser dirigido pelo Espírito Santo através da mensagem do profeta. Mas quem seguiu esse tipo de líder? Homens carnais, igrejas carnais, que não podiam ler a palavra e alcançar a revelação. Um homem disse ao profeta: eu não posso esperar pela revelação. Ora, se não pode esperar pela revelação, não tem como entender a Bíblia, porque a Bíblia inteira está edificada sobre este princípio. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Veja, e a palavra só pode ser revelada pelo Espírito Santo a quem o Senhor quer revelar, porque Jesus disse: graças te dou, ó Pai, que escondesses essas coisas dos sábios e entendidos e as revelasses aos pequeninos. Então, na mensagem O Rei Rejeitado, parágrafo 51, diz o Mombrana falando a respeito de uma igreja carnal seguindo um falso profeta, seguindo um falso líder, um falso ungido. Querem alguém, algum homem, alguma denominação, certas pessoas para governarem a igreja. Isso, elas não são capazes de se lançarem completamente na mão de Deus para serem espirituais. Isso é algo muito sério. Veja, serem guiadas pelo Espírito Santo, elas querem alguém para desempenhar religião para elas. Alguém que lhes diga exatamente como fazê-lo e tudo que se trata isso. Como não puderam entender a mensagem do profeta, colocaram sobre si mesmos homens que podiam ler a palavra, que podiam explicar de acordo com suas mentes políticas, e o povo então hoje, muitos desses grupos que estão destroçados, que estão desapontados, desalinhados, não conhecem a mensagem, conhecem os seus líderes, não defendem a mensagem, defendem seus líderes. Eles não defendem uma causa, a causa da verdade, eles defendem sua organização, que já tem 50 anos, 60 anos, e tem milhares de pessoas como seguidoras, tem muitos pastores ao seu redor, tem uma grande organização, um grande sistema, um grande grupo musical, um grande grupo vocal, e pode mostrar seus programas. E por último, então, trazem o seu ensinamento errado. Então esse é o grupo que hoje tem se introduzido para o meio do povo. E quando o inimigo se mete no meio do povo, sua meta é cegar o povo, para que o povo não veja a verdade. Há um ditado antigo que diz: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Veja, lá no México, quando os líderes religiosos quiseram impedir as campanhas evangelísticas do irmão Brana, eles foram até o general, até o presidente. E os líderes religiosos disseram ao presidente: olha, senhor presidente, quem segue a esse homem são os ignorantes. Então, sabiamente respondeu o general: esse povo está há tanto tempo convosco e ainda é ignorante? Em outras palavras, algo está errado se o povo continua ignorante, se o povo continua não entendendo. Temos uma excelente escritura no livro de 1 Samuel, capítulo 11, quando o inimigo entrou para escravizar o povo de Deus. Ele fez uma tática que até hoje é feita: cegar. Veja, e então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. Veja, o povo de Deus. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Veja, tirando o olho, tirando a visão profética, tirando a capacidade de enxergar, de ver. Por isso o Espírito Santo faz uma advertência a nós
aqui no tempo do fim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo e que unjas os teus olhos com colírio. O colírio é o Espírito Santo. Então veja, seguindo a nossa escritura: então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. Veja, um povo que já estava se curvando à servidão. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira sua ira, mesmo que ele fosse um homem rejeitado. Mas o Espírito estava operando sobre ele, para trazer um tipo, trazer algo que pudesse nos explicar aqui no tempo do fim. De acordo com Hebreus 6, que aqueles que experimentaram as virtudes do século futuro, aqueles que provaram a boa palavra de Deus e recaíram. Saul tornou-se o apóstata depois. Veja, então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira sua ira. Agora aqui está o verso 7, que eu quero chamar-lhe a atenção para um ponto. E tomou um par de bois e cortou-os em pedaços e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então ele ameaçou o povo, ameaçou de morte, de esquartejar os que não seguissem a sua liderança, e ele estava usando a figura de Samuel para liderar o povo. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Veja, o povo temia Samuel. Então seguiram a Saul, o líder que estava explorando a mensagem, explorando o profeta em benefício de seus planos políticos de liderança. Então o Mombrana diz uma coisa muito importante no parágrafo 92 da mensagem: o rei rejeitado. Então quando fizeram isso, quando a grande derrota veio, então Saul cortou 2 grandes bois e os mandou para todo o povo, e queria que você notasse aqui que quando Saul mandou os pedaços dos bois para todo Israel e disse que todo homem que não seguir a Samuel e Saul, que este boi, seja como este. Está vendo? Estão vendo quão enganosamente ele tentou se representar com o homem de Deus? Como foi isso anticristão? O receio do povo era por causa de Samuel, mas Saul conseguiu que todos o seguissem, porque o povo temia Samuel. Veja o que ele disse: que sigam a Samuel e a Saul. Irmão, isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa muito delicada, e eu não quero que soe como uma crítica, muito embora já sendo uma crítica, mas é apenas para abrir os olhos do meu irmão, que a verdadeira igreja tem retornado à era efesiana, onde ela é guiada pelo Espírito Santo, através da mensagem. Nós não precisamos amedrontar o povo para nos seguir. Nós devemos instruir o povo a seguir o profeta. Irmão, espero que essa mensagem te ajude, compartilhe com quem você ama e até a próxima conversa, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.